Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo de número 22, por favor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Por gentileza. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Gênesis capítulo de número 22. O versículo é o de número 1. Eu creio que você não vai demorar para encontrar o primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis capítulo de número 22. O versículo de número 1. Que assim está escrito: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque, seu filho, que tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs-se em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar os seus filhos. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. E por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Pode sentar, ficar à vontade no nome de Jesus. Seja Deus louvado por essa grata oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero louvá-lo porque Ele me dá essa graça de estar aqui com vocês. É a minha primeira agenda do ano de 2024 e Deus me deu esse presente de estar aqui com vocês na DEMAC. Obrigado, pastor Fernando, por este presente. Que Deus continue te abençoando, prosperando sua vida, e a todos os irmãos, pastores, amigos aqui da DEMAC. E eu quero te desejar um feliz ano novo, que este ano de 2024 seja um ano de muita fartura da parte de Deus para você e sua casa, no nome de Jesus. Esse negócio do pastor Fernando falar, ele é assembleano, ele está na Água Viva e tal, hoje é perigoso falar, irmão, está sendo gravado, vai que alguém entende coisa errada, né? Esses dias eu preguei aqui, a última vez, eu acho que foi até no congresso do grupo de louvor, e aí me marcaram no story. Eu sempre reposto quando eu sou marcado. E alguém me perguntou lá da Água Viva e disse: Ô Dinho, o que está acontecendo? Você está indo para a DEMAC? Eu falei: não, é que eu sempre prego lá, que o pastor Fernando, ele é muito corajoso de sempre me chamar. Eu falei: não, mas eu acho que você está indo congregar
ela? Eu falei, tô não, irmão, vigia, fica na benção aí. Então, não é não, varão, vigia. Então eu amo essa casa, é um presente de Deus estar aqui. E meu pastor sabe que sempre eu estou aqui. E o pastor Sérgio, ele até queria estar aqui, mas meu pastor, eu digo que ele é meio maluco, irmão. Ele desde ontem, depois da meia-noite, se trancou na igreja e vai sair só no domingo à noite, porque na segunda-feira começa nossa semana profética. E assim, nosso pastor está lá buscando, me chamou para entrar nesse desafio. Eu falei, chefe, não aguento essa pegada, eu tenho que estudar, tenho que pregar, senão eu estaria com o senhor. Mas é só por isso, meus irmãos, que eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, como sempre estive. Amém? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, então fique atento, porque quem sabe seja uma direção de Deus para o seu ano de 2024. O personagem aqui lido por nós, o Abraão. Quem não conhece o Abraão, gente, sinceramente, eu vejo a vida do Abraão como uma vida de muita intimidade com Deus, uma vida de proximidade com Deus tão intensa ao ponto de, já no final da sua vida, no maior teste de fé que ele vai ter, aqui no capítulo 22, ele ganha o título de amigo de Deus. E de fato, o Abraão, ele tem esse título de amigo de Deus por conta daquilo que ele vai viver com Deus. Embora o período que ele vai viver com Deus não seja um período tão longo da tua vida, porque quando Deus o chama, ele já está numa idade bem avançada, com 75 anos de idade, mas ainda assim, ele, durante esse tempo que esteve com Deus, viveu um tempo de muito extraordinário, de muitos milagres da parte de Deus. Mas o que chama a atenção, pelo menos a minha, é que quando Deus chama o Abraão, Deus chama ele de uma forma muito singular. Deus chama ele num momento em que está tendo uma confusão na terra. Por que está tendo uma confusão na terra? Há um problema muito grave no capítulo 11 do Gênesis, quando os homens criam a cidade como torre, a Torre de Babel, com o intuito de chegar até o céu. Deus causa confusão, e dentro daquela linhagem que está surgindo dentro daquele ambiente, tem um homem por nome de Terá. Esse nome por nome de Terá vai ter alguns filhos, e dentre os filhos tem o Abraão. Embora o seu nome Abraão ele só vai receber a partir do capítulo 17 e o versículo de número 5, ainda do Gênesis, quando Deus muda o seu nome, lá no Gênesis 17, 5. Mas do Gênesis 17, 4 até o Gênesis 12, quando Deus vai o chamar, ele carrega o nome de Abrão. É a forma que o nome que o pai deu para ele. Mas assim Deus se apresenta para ele no capítulo 12, tendo ele 75 anos de idade. A tradição diz para nós que o pai do Abraão, ou do Abrão, Terá, ele é um homem que, pela sua região ali da Mesopotâmia, mais precisamente em Ur dos Caldeus, tinha uma variedade de deuses, e muito provável que o Terá, ele era construtor de altares para deuses estranhos. Então isso leva a entender que, muito provável, o Abraão, ou o Abrão no caso, ele tinha uma convivência constante durante sua vida, ao ver o seu pai levantando altares para deuses. Então, conviver com Deus para Abraão, ou para Abrão, é muito habitual. Conviver com deuses para Abrão é muito comum, como por exemplo, ele sempre viu deuses formados por mãos de homens, quer seja da matéria, do barro, da madeira, ou até mesmo do ferro, que assim faziam. Só que a problemática é que o Abrão viveu 75 anos da sua vida numa convivência com deuses. Só que o problema é, todos esses deuses são deuses inanimados, deuses formados por mão de homem, mas sem comportamento, sem nenhum tipo de reação. Por exemplo, são deuses que têm boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. São deuses que a sua movimentação só está condicionada através do homem que o fez. Só que o que eu acho mais fantástico é que de repente o Abrão, na sua tenra idade, aparece um Deus que ele não teve contato, um Deus que ele nunca teve um contato direto, mas esse Deus quer ter contato com ele. E esse Deus é totalmente diferente dos deuses que ele conviveu. Então prova disso que esse Deus é diferente, que vai logo chamá-lo dizendo: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
O que é diferente dos deuses que o Abrão conviveu é que este Deus, ele já começou provando que tem boca e fala. Esse Deus, ele é tão extraordinário que ele tem ouvido e ouve, até porque o Abrão vai conversar com ele. E para existir um bom diálogo, alguém tem que falar e outro alguém tem que ouvir. Esse Deus que está falando com Abrão, ele tem olho e vê. Então prova disso que ele diz que tem uma terra para o Abrão. E essa terra que ele tem para o Abrão, para ele ter essa terra, ele tem que ver primeiro a terra para entregar a ele. Esse Deus é tão diferente que ele tem mão, apalpa, tem pé e anda. E esse Deus vai se apresentar a ele. E a forma que esse Deus vai se apresentar para ele é: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. É necessário de considerar o artigo definido A utilizado por Deus, quando Deus diz para o Abrão sair do meio da parentela, da terra dele, da casa do pai, para a terra. Deus poderia ter se utilizado do artigo indefinido uma, dizendo ao Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que pela língua portuguesa usaram o artigo indefinido uma, e isso iria caracterizar uma terra qualquer. Só que eu entendo que o que Deus tem para o Abrão não é algo qualquer. É por isso que Deus se utiliza do artigo definido A, para dizer: ô Abrão, se você entender o comando que eu estou te dando, o que eu tenho para você é a terra. E detalhe, o próprio Deus traz para si a responsabilidade de mostrar a terra para o Abrão. Como assim? Perceba a fala final de Deus: vai para a terra que eu te mostrarei. É basicamente Deus trazendo o convite ao Abrão, dizendo a ele: ô Abrão, eu tenho uma terra para você. Só que essa terra não é uma terra qualquer, é a terra. Só que tem um porém: você não vai sozinho para ela. Quem vai te levar sou eu. Deus, mas a terra, eu fico pensando na mente do Abrão essa hora, tá? Deus, tá, mas essa terra é como? Não precisa saber. Deus, onde é essa terra? Não precisa saber. Deus, mas a terra está pronta? Não precisa saber. Até porque eu só posso mostrar algo para alguém, aquilo que está pronto. Teve uma época em São Paulo que eu trabalhava de corretor de imóveis, e quando levava os clientes no plantão, os apartamentos, o prédio estava em obra. Só que pelo menos precisava do decorado, para ter um artifício de amostra, para mostrar para o cliente, para que convencesse a ele. Então, para que eu pudesse mostrar, o decorado precisava estar pronto. Então eu nunca posso mostrar algo para alguém que não está pronto. E é o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo para o Abrão: Abrão, eu tenho uma terra para você. E na cabeça do Abrão pode surgir o questionamento: a terra está pronta? Lógico que está. Eu só posso mostrar algo para alguém que está pronto. E é isso que Deus está lançando para o Abrão: se você decidir sair deste ambiente que te limitou a vida toda, eu tenho uma terra para você. Só que você não vai sozinho para a terra. Quem vai te levar para a terra sou eu. E detalhe, quem vai te mostrar a terra sou eu. Porque antes de Deus mostrar para o Abrão e o Abrão pisar na terra, Deus já tinha pisado na terra, Deus já tinha medido a terra, Deus já tinha preparado a terra para que o Abraão pudesse pisar depois. É isso que vai acontecer. Deus lança o convite para o Abrão. Deus faz promessas muito diretas para o Abrão, dizendo a ele: olha, é o seguinte, você será uma bênção, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As promessas que Deus faz para o Abrão são promessas muito certeiras, que vão trazer direções para a sua vida. Mas eu vejo que dentre essas promessas, a promessa mais fantástica que Deus faz para o Abrão é quando o próprio Deus diz: tu serás uma bênção. Há uma grande diferença entre o abençoado e quem é a bênção. Porque quem é o abençoado, onde tem uma bênção, ele está correndo atrás. Diferente da bênção, o Abrão, ele é tanto a bênção, tanto a própria bênção, que tem um escritor que diz que o Abrão, cada passo que dava no deserto, porque a sua vida está condicionada em desertos e monte, então cada passo que ele dá no deserto, o lençol freático o seguia, de modo que ele era tanto a bênção, que todo lugar que era para ele dar errado, ele dava certo. Estava no deserto, se um dia faltasse água, era só cavar no lugar que parasse, porque o lençol freático rompia e dava água para ele e o teu povo beber. Quando ele foi para o Egito, era para ter morrido no Egito, porque enganou o faraó. Mas como ele era a própria bênção, até no lugar que era para dar errado, deu certo. Mas há um problema na falha do caráter do Abrão. Eu sei, o problema está na falha do caráter do Abrão, não de Deus. Por que não de Deus? Quem disse para ele que ele seria a bênção é Deus.
Deus. E uma coisa é verdade: Deus não volta atrás com aquilo que liberou para a vida de alguém. E se às vezes alguém tem falha de caráter, Jeová só para alinhar alguém para voltar para o propósito, para cumprir a palavra que disse, até no lugar que dá errado, está dando certo. Eu não sei se você já reparou, tem gente que onde pisa dá certo, tem gente que a empresa está, irmão, uma destruição. É só alguém que a própria bênção chegar, o negócio anda. Já percebeu que no departamento, o departamento não está andando? Coloca alguém que é bênção na liderança para você ver se não anda. Coloca alguém para pregar, se a igreja está meio assim, não tem um pregador. Coloca alguém que é a própria bênção, porque abençoado está batendo na porta de A, na porta de B, dizendo: tem bênção aí, mas quem é a própria bênção entende que o segredo não está no lugar, mas na promessa que carrega na cabeça. Aleluia! O Senhor já está lançando convite para alguém nessa noite, neste ano de 2024. O Senhor está lançando convite para alguém. Sai desse ambiente medíocre de 4 paredes que te limitou a vida toda, porque o Abrão, quando está na casa do pai, ele é só o Abrão, alguém sem identidade, alguém sem perspectiva de futuro, é alguém que está vivendo sob debaixo da identidade do pai. Tudo que vive é debaixo do terá, mas no dia que tomou uma decisão de sair das 4 paredes do pai, o Senhor tem para ele o quê? Onde ele pisa dá certo. Ele deixa de ser o filho de Terá, mas passa a ser pai lá na terra de Deus. O Senhor está lançando convite para alguém. Mas o Abrão, ele vai sair da casa do pai. É detalhe isso, que os versículos finais do capítulo 11 diz que ele só vai viver depois da morte do teu pai. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai até Padã Arã. Quando chega em Padã Arã, Terá morre e ele vai viver. Só que saindo de lá, ele vai até a região de Betel. O Abrão, ele entendeu um negócio, gente, que nós precisamos entender, pelo menos na nossa vida. Quando ele chega no versículo de número 7, ele vai chegar no Carvalho de Moré, no capítulo 12, ele vai levantar um altar e vai invocar a Deus. No capítulo 12, verso de número 8, entre Betel e Ai, ele vai levantar um altar e vai invocar a Deus. No capítulo de número 13, no versículo de número 8, nos carvalhais de Manre e em Hebron, ele também vai levantar um altar e vai invocar a Deus. Porque o Abrão entende uma verdade: por mais que Deus me fez promessas, por mais que Deus está me dando direções, eu entendo que não dá para viver longe de Deus. O tempo todo eu tenho que levantar altar. E qual é o grande propósito de levantar altar? Invocar. E a palavra invocar no hebraico é trazer para perto aquele que eu chamo. Então Abrão, ele entende que não dá para viver sem Deus. Ele está levantando altar. Deus sempre se apresenta para ele. Teve um dia que o Abrão, ele estava meio... Sabe aquele dia que a gente quer questionar? A gente fala: a Deus, é o seguinte, o Senhor me fez uma promessa, disse que eu vou ser pai de uma grande nação, só que está uma problemática aqui, Deus. O tempo está passando, a mulher já está com o ventre meio mortificado, eu já estou avançado em idade, eu preciso de um herdeiro, Deus. E quem tem na minha casa é somente o Damasceno Eliezer. Eu preciso de alguém para que cumpra-se o propósito que o Senhor me diz. Deus falou com ele: o Abrão, ser perfeito em minha presença, porque eu vou fazer de você uma grande nação, de você vai vir alguém. Se detalhe, faz o seguinte: sai para fora dessa tenda. Ó Deus, de novo abrindo a visão do Abrão, porque todas as vezes que a gente traz questionamento, parece que a gente isola aquilo que Deus já falou quando nos chamou. Aí Jeová precisa tirar a gente de dentro da tenda, olhar para o céu e falou para ele: conta as estrelas do céu, se é que podes, porque assim será a geração que vai vir através de você. E detalhe, só para você saber, que a geração que vai vir depois de você vai ser tão grande, mas tão grande, que vai ter um tempo, capítulo 15, verso 13, que vai ter um tempo que esse povo será reduzido à escravidão. Levarei eles para uma terra alheia, e durante 400 anos ali ficarão. Mas passado 400 anos, eu vou tirar eles com mão forte, vou abater o inimigo opressor, e vou encher o povo de riqueza. É Deus trazendo de volta a memória de quem está questionando a respeito da promessa, e está dizendo: eu não sei como é que você consegue ver isso. Deus, ele é tão perfeito que ninguém pega Deus de surpresa, porque Deus está trazendo a memória de alguém que está querendo questionar a respeito da promessa. Jeová está tirando da tenda, está dizendo: Abrão, vai acontecer algumas coisas assim. É como se Deus estivesse dizendo, que Isaías escreve para nós, capítulo 46, verso 10, dizendo que Deus escreve o fim das coisas e já anuncia lá desde o início. É como se Deus tivesse o livro da história do Abrão e da geração que viria dele, e diria o seguinte: Abrão, eu escrevi um livro muito bom, já li ele em detalhe, eu sei que no final vai dar certo. Deus
Deus, mas é o seguinte, a mulher já está com a idade avançada, eu também, não tenho condição de gerar. Mas quem está dizendo que vai dar certo, que vai gerar, é aquele que já pisou no futuro, está no presente e já esqueceu do passado. Aleluia, eu estou sentindo graça de Deus. Pastor Fernando falou para eu pregar, eu vou pregar hoje aqui. Aleluia. O Abraão, ele está entendendo isso, gente. Até que de repente passa-se o tempo, e teve um dia que Deus decidiu se apresentar à casa dele. Quando Deus se apresentou na porta, está o Abraão numa idade já avançada, está sentado na pedra na frente da tenda, até que aparecem 3 moços na porta da casa dele, e de repente ele recebe eles. O Abraão, ele sabe recepcionar, irmão, e ele faz uma recepção, corre e fala para os servos preparar uma novilha cevada, ele fala para a mulher preparar uma boa comida, ele fala para preparar tudo, preparar água para lavar os pés de quem chega. Quando então aqueles moços na casa dele, o Abraão recebeu bem Deus dentro de casa. O Abraão, ele é alguém tão diferenciado, irmão. Ele é alguém tão diferenciado que Deus chamou ele para ir para uma terra que ele não sabia o endereço, mas ele foi. O Abraão, a partir do capítulo 12, ele vai viver uma vida de obediência com Deus. Até aqui, quando Deus vai visitar a casa dele no capítulo 18, ainda assim, ele está entendendo esse conceito de obediência. Por mais que no capítulo 15 ele quis até reivindicar alguma questão, questionar alguma coisa a respeito da promessa. Só que o Abraão, ele anda muito com Deus e obedece. Só que tem um porém. Quando chega no capítulo 18, Deus diz, sua mulher vai gerar. Ele até ri, o texto do capítulo 18 diz que ele até ri por dentro. Sabe, quando alguém fala um negócio para você e você dá aquela risada por dentro, você disfarça muito bem com o rosto, mas diz, vai dar certo não. Ele fez isso. Depois de um tempo, Deus aparece de novo e está Sara atrás da porta. E Deus está falando com ele e a Sara, Deus falou, daqui 1 ano eu volto aqui e tua mulher vai gerar. A Sara está de trás dizendo, olha, isso aí não vai não. E ela começou a rir. Deus falou, já que a mulher está rindo aqui atrás, o nome do menino será Isaac, será riso. Eu vou dar riso para vocês. Passa-se um tempo, Isaac nasce. O Abraão, que em todo o tempo, quando Deus fazia alguma coisa, Deus se manifestava, levantava um altar. Deus se apresentou para ele, fez a promessa no Gênesis 12 e levantou um altar. Deus tirou ele do Egito, ele voltou para o altar. Quando ele vai até fazer algumas coisas que vai fugir um pouco do propósito, ele voltava para o altar. Mas no dia que Deus cumpriu a promessa, ele fez uma festa. E no dia que Deus cumpriu a promessa, ele fez uma festa e esqueceu do altar. Quando ele esqueceu do altar, ele está tão envolvido com a promessa e o cumprimento da promessa e a bênção que recebeu, que o abençoador ficou de lado. Quando Deus cumpriu a promessa, irmão, o Abraão, ele viveu uma vida constante de obediência. Ele viveu uma vida de retidão e muito próximo de Deus, até o dia que recebeu a bênção. Por que até o dia que recebeu a bênção? Porque no dia que Deus abriu a madre da Sara e ela gerou, um problema aconteceu. Porque ao invés de ele levantar altar a Deus, como ele fez quando Deus o chamou, ele deixou Deus de fora e curtiu a festa dentro de casa. Com isso, o que foi que aconteceu? Passa-se o tempo. O Isaac está crescendo. O Isaac está crescendo. Muito provável que o episódio do capítulo 22, o Isaac tenha em média entre 13 e 16 anos. Há quem diga que até, alguns eruditos disseram que ele até tinha 25 ou até mesmo 36 anos de idade. Mas pelo texto chamar moço, ou dependendo da tradução rapaz, muito provável que seja entre 13 e 16 anos. Então isso leva a entender que mais ou menos é nesse período que o Abraão está deixando Deus de fora. E Deus só está dando corda e vendo. Está curtindo a bênção e está me deixando lá de fora. Está priorizando a bênção e esquecendo o abençoador. Está envolvido demais com a promessa cumprida, mas esquece de quem prometeu. Está tão envolvido com a providência que ele esqueceu de ser o provedor. Aí Jeová decidiu se apresentar para ele e disse, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Fazia um tempo que Jeová não falava com ele, mas naquele dia Jeová decidiu falar. E Jeová falou, Abraão, vai até o monte, e lá, entrega o teu filho, o teu único filho. Aqui o Ismael já tinha saído de casa. E é Deus dizendo para o Abraão,
agora vamos deixar em xeque. Você estava comigo durante todo esse tempo me invocando e trazendo para perto por conta da bênção que você estava para receber, ou por causa que você tinha prazer da minha presença contigo? E assim Deus vai deixar levar ele à prova, testá-lo, para uma finalidade de mostrar para o Abrão o que é que está imperando no coração dele: a bênção ou o abençoador? Porque durante todo o período que o resultado não chegou, a busca era intensa, mas quando o resultado deu certo, eu não sei se você já reparou, irmão, tem crente que só vive na prova. Eu não sei se você já reparou, agora a gente vai refletir um pouquinho. Já percebeu que tem crente que não sai da luta? Eu já ouvi os crentes mais antigos sempre diziam isso para mim: tem gente que nunca vai sair da prova e Jeová nunca vai dar uma regalia para ele. Mas por que, Jim? Porque se ele tiver 5 minutos de brisa fresca, ele deixa de orar. Se ele fala: Jeová, me dá um carro, Jeová dá um carrão top para ele. Mas ele não vai para a igreja, passa na frente do crente na chuva, não dá nem carona. Jeová, me dá uma casa, porque eu não aguento mais viver no aluguel. Ele dá a casa. Aí está curtindo tanta casa e Jeová está lá na igreja, né? Nem precisa mais vir aqui, porque o Senhor já me deu. Aí Deus, abre uma porta para mim. Aí eu estou trabalhando demais, estou tão cansado que não tenho tempo de ir para a igreja. Mas quando não estava desempregado, não estava pedindo: Deus, se o Senhor me der, se o Senhor fizer. Eu não sei que linha é essa que Jeová está tomando, mas Ele sabe. Se o Senhor fizer, se o Senhor me der, vai ser tal coisa. Salomão no Eclesiastes deixou muito claro: se votar com Deus e não cumprir, é melhor que não vote. Há um problema muito grande no nosso caráter de querer prometer coisas para Deus que nós não temos capacidade de cumprir. Quando nós queremos que Ele prometa muita coisa, nós sabemos que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas o problema é que nós queremos prometer muita coisa para Deus se nós não temos capacidade de cumprir. E hoje Ele parou aqui na tua frente, está olhando no teu olho e está dizendo: e aí, hoje é o dia de eu apertar você. 2024 é tempo de você acertar pendências com Deus. Eu vou repetir isso aqui: 2024 é ano que tem gente que vai viver um vento muito grande. Porque enquanto não acertar a pendência que tem com Jeová e não entrar no caminho da obediência, se prepara, vai apertar e vai piorar mais as coisas. Ô Dima, quem entrar no caminho da obediência e fizer as coisas certas, vai ter uma coisa boa que vai chegar. Mas enquanto você está lutando com a sua própria força, fugindo do caminho de Deus, o Senhor está dizendo: você pode estar vivendo um tempo de brisa fresca agora, mas se prepara que um vento contrário está chegando para eu apertar você. Não tem glória a Deus e está tranquilo essa hora, porque pelo menos você está pensando. O Senhor vai dar uma apertada, pastor Fernando, em algumas pessoas esse ano. O Senhor falou para entregar tudo, eu estou entregando. O Senhor vai dar uma apertada em algumas pessoas, porque sentindo um temor de Deus aqui. Jeová está vendo que tem muita gente emocionada, que está andando muito em barulho de empolgação e não tem compromisso. E uma coisa é verdade: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não dá para eu entrar no barulho da empolgação enquanto eu estou no vento, eu busco, eu pulo, eu marcho, eu corro, eu faço. Mas quando só dá uma respirada, eu não vou mais. Esse negócio de, para quem ir para a igreja direto, quarta-feira, aí às vezes na sexta, sábado, domingo de manhã não é EBD não, é meu domingo de folga. Não, eu vou descansar, para que eu vou lá estudar a Bíblia? Aí Jeová está olhando e está dizendo: quando você estava no vento, você não vinha, né, miserável? Você vinha e fazia um monte de coisa. Mas agora que o negócio você está respirando, não quer mais, né? Então faz o seguinte: Abraão, me dá agora aquilo que eu te dei. Será que você teria essa mesma coragem que o Abraão teve? Se Jeová, o mesmo que te deu a casa bonita que você está morando hoje, dizer para você: vende essa casa agora e sai dela, você vai falar: Jeová, eu vou morar na rua? Se Jeová falar: pega esse carro que é teu e oferta na vida do pregador, manda, Jeová, brincadeira. Você tem coragem de fazer isso hoje? Porque enquanto todo o tempo que você estava pedindo, você estava ali insistindo, a busca era intensa. Mas agora que deu, e agora? Aí a gente deixa de orar, não ora mais como antes. Jejuar para quê? Aí tem gente que não está entendendo o viés que está acontecendo aqui. O pastor falou: irmão, é tempo de guerra. No final do ano passado eu preguei lá na minha igreja,
E foi num domingo à noite, o último culto de intercessão da nossa igreja. E de repente no fim da mensagem, Deus gritou no meu ouvido e falou para mim: diga para a igreja, 2024 vai ser ano de muita guerra. E Deus está procurando soldados corajosos e obedientes que estejam na brecha. Porque covarde que está fingindo ser alguma coisa com a armadura, dizendo que vai para a batalha, Jeová vai dar uma batida e vai tirar fora. E Ele está procurando gente corajosa, que está entendendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque eu vou ter que ler isso aqui para você. O Warren W. Wiersbe disse que o Abraão, sem sua tenda e seu altar, agia como as pessoas do mundo. Como que as pessoas do mundo andam? Vivem, na verdade. Elas agem e vivem do seguinte: anda na terra, cabeça na terra, vida na terra. Mas quem anda com o altar, com obediência, está com o pé na terra, mas o tempo inteiro com a cabeça no céu. Eu não sei como é que tem gente, irmão, que ainda está vivendo uma vida tão relaxada diante de Deus, que não está entendendo que o mundo espiritual está ativo. E deixa eu te falar, vai ter apertar muita coisa por aí. Vai ter muita coisa que vai sair dos eixos, e Jeová vai dar uma apertada até na igreja. Não se assuste se alguns escândalos surgirem dentro da sua região. Não se assuste se alguns escândalos surgirem perto de você. A gente olha muito na rede social e diz: isso aqui não vai chegar, mas Jeová vai dar uma apertada. Porque tem gente que está deixando Deus de segundo plano. E uma coisa eu te digo: Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com outro Deus. Deus não divide sua glória com casa, com carro, com filho, com marido, nem com ninguém. E Ele está apertando alguém aqui hoje. Abraão, toma teu filho, o teu único filho, e vai até a terra de Moriá e oferece em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Eu fico pensando na cabeça do Abraão. Acorda de madrugada, não vou dizer para Sara, porque se eu falar para Sara vai dar problema, ela vai querer se meter. Já se meteu em muita coisa que deu problema. Isaac, acorda. Servos, acorda. Vamos para onde? Vamos sacrificar. Lenha, corta a lenha. Fogo, prepara o fogo. E o cutelo, vamos levar. No caminho de 3 dias, provavelmente 35 quilômetros, eles chegam até o Moriá. Quando chega no pé do monte, ele diz para os moços: nós trouxemos jumento, mas na hora do sacrifício, jumento não sobe. Na hora do sacrifício, é na hora da intimidade. E detalhe, servo também não sobe. Porque agora é hora de eu, Abraão, e o menino Isaac participarmos de um culto diferente. Que o servo que pode carregar minhas coisas para facilitar minha vida não vai. Jumento que pode facilitar as coisas para mim também não vai. Tá servo e jumento apontando para conforto do Abraão. Porque se ele tem servo e jumento para carregar, ele não precisa levar as coisas para o sacrifício. Mas tudo isso tem que ficar no pé do monte. Porque quem não sobe para o sacrifício tem que ficar cuidando de jumenta. Fica no pé do monte cuidando de jumento que não participa do culto. Porque, irmão, só pode participar do culto, do sacrifício, para ver algo sobrenatural alguém que entende um comando. Abandona o conforto e fica cuidando sim no pé do monte de jumenta que não participa do culto. Aí sempre vê a vida comunzinha, limitada, medíocre, e diz: por que não vai? Porque não sobe para o lugar do sacrifício. E vai ter gente esse ano que vai cuidar de muita jumenta e vai ver muito Abraão subindo para o altar. Está subindo um Abraão com Isaac para o altar. O menino está carregando a lenha nas costas. Está os dois, o pai e o menino. De repente o Isaac faz uma pergunta muito direta para o pai, dizendo: pai, a lenha, o fogo e o cutelo está aqui, mas onde é que está o cordeiro? O Isaac, ele dá uma lição muito grande para nós. O Isaac dá uma lição tão importante para nós, que por mais que já subiu para o lugar do sacrifício, para o lugar de culto, ele entende que culto sem cordeiro não funciona. O Isaac, ele entende que culto sem cordeiro não dá para ser culto. E sinceramente, culto sem cordeiro, irmão, é culto incompleto. Aí você vai em muito lugar por aí, que tem culto, que tem tudo. Tem banda boa, tem um povo que canta bem, tem tudo, mas cordeiro não entra lá, né?
Tem gente que está vivendo uma vida sem cordeiro e tem tudo. Ele finge ser um crente top, mas não tem cordeiro na vida. É um crente, irmão, que o terno dele é o mais caro da igreja. Sapato dele de longe você vê o brilho. Ele para com o carro no estacionamento, é o top da igreja. Dízimo dele é caro, ele tem cara de crente, ele tem cara de quem sacrifica. Mas não tem cordeiro na vida, não adianta de nada. Pai, cadê o cordeiro? Aí o Abraão vai dizer para ele: Deus proverá. Eu não sei se você entende isso aqui, mas não é só proverá, a gente tem que considerar isso aqui. Deus proverá para si. Aí o Abraão está dizendo isso aqui para o menino: ô filho, quem pediu para sacrificar foi quem? Deus. Você está querendo saber o cordeiro, né? Já que Deus exigiu o sacrifício, Ele vai providenciar a oferta do culto. É como se o Abraão estivesse dizendo para o Isaac: já que Deus exigiu a nossa chegada aqui, o que falta para o ambiente ficar completo é Deus que tem que mandar. Deus proverá para si o cordeiro. Aí eu vou ter que ler isso aqui. Hebreus capítulo de número 11. O Senhor vai falar isso aqui com alguém hoje. Hebreus capítulo 11, verso de número vou chegar. Versículo de número 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque serás chamado da sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Mas peraí, o senhor é um exímio leitor da Bíblia Sagrada. Do Gênesis 1 até o capítulo 22, qual foi o dia que alguém falou sobre ressurreição? Ninguém nunca falou, porque também não teve gente que ressuscitou. Mas o Abraão, ele está vivendo um negócio tão grande com Deus, que a visão dele, irmão, está quase 1800 anos à sua frente. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, mas o Abraão, quando está dizendo para o Isaac: Deus proverá para si, ele está dizendo: filho, eu tenho certeza, eu vou te amarrar, eu vou pegar o cutelo e vou bandar no teu pescoço para te sacrificar. O fogo vai levantar e vai consumir você. Mas eu creio que Deus, ele é tão poderoso para fazer da cinza voltar a ser um corpo comum. Porque o mesmo Deus que prometeu o Isaac, ele disse o seguinte: eu vou fazer você uma grande nação. Só que não dá para ter grande nação se não tem Isaac. Portanto, Abraão está entendendo. O que está acontecendo aqui é: estou sendo fiel a Deus. Só que o que eu estou fazendo aqui é entrando em diálogo com Deus, dizendo: o teu caráter é infalível, eu vou até sacrificar. Mas eu sei que sem o Isaac não dá para ter a grande nação. Sem o Isaac não dá para ter um grande povo. É por isso que ele está dizendo para o Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Por mais que você seja consumido, Deus vai fazer da vida até as cinzas. É alguém que confia tanto no caráter de Deus, que está dizendo: Senhor, eu obedeci, eu coloquei com meu caráter, mas é hora do Senhor cumprir com o teu. E só pode fazer isso quem tem a liberdade de olhar no olho dele e dizer: meu amigo, de calamara chora marraia, terequio camació, terecalamachandarahai. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quando Abraão prepara o Isaac, amarra o Isaac, a lenha está pronta, o altar está pronto. Ele pega o cutelo e pronto para acertar a garganta. O anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão. E eu vou ter que tratar um pouco de cultura aqui. Para a Mesopotâmia da época, a cultura existia o seguinte: só pode chamar alguém 2 vezes pelo teu nome quando você conhece muito bem a pessoa que chama. O que Deus está dizendo para o Abraão, meu amigo Leandro, é o seguinte: eu conheço você,
Eu sei que você não ia negar, mas eu só fiz esse teste com você para ver se você voltava para o altar, porque eu sei que você não ia negar o menino para mim. Eu sei que você não ia falhar, mas como a gente já criou um vínculo tão intenso, eu te conheço, Abraão. Faz o seguinte, nem toca no menino e olha para trás. Quando ele olhou para trás, o texto diz que ele viu. O Isaac pediu cordeiro, mas o que ele viu foi carneiro. E há uma diferença muito grande aqui, porque o carneiro é o pai do cordeiro. E para fazer a diferença do carneiro para o cordeiro, é porque todo carneiro tem chifre. Se não tiver chifre, é cordeiro, mas é carneiro. E o chifre representa o poder do carneiro. Eu não sei se você vai entender isso aqui, mas se pelo menos 3 crentes entender, Deus quer dar uma direção para alguém esse 2024. O carneiro é o pai do cordeiro. E só tem chifre, o chifre representa o poder dele. Tem uma versão um pouco mais antiga que diz que o carneiro está preso com os chifres entre os galhos. E teve um dia que Deus chegou para o profeta Jeremias, capítulo 1, verso número, eu acho que verso número 8. Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Vixe bem, que eu velo com a minha palavra para cumprir. E o que é uma vara? Nada mais, nada menos do que um galho. Se o carneiro é o pai do cordeiro, ali tem a tipificação de Deus, dizendo para o Abraão: Abraão, eu estou dizendo para você que eu vou fazer tudo que eu te disse. E como você foi fiel a mim, eu estou preso na minha palavra aqui agora. Porque o carneiro é o pai do cordeiro, representa Deus. Com o chifre, chifre o poder. Os galhos que estão prendendo, está fazendo essa conexão com Jeremias. É como se Deus estivesse preso com o teu poder, na tua palavra, dizendo: eu não posso deixar o Abraão sair do culto sem a provisão que ele veio buscar. É como se nessa ocasião Deus estivesse olhando no espelho e pensando: eu tenho que cumprir, porque o meu caráter é infalível e mentira não está na minha vida. Já que o Abraão falou, eu preciso te dar isso aqui, entregar isso aqui. Eu já vou passar o microfone. Quem anda no caminho da obediência gera grandes providências. Eu vou repetir, porque isso aqui é didático, que você precisa gravar na tábua do teu coração. Quem anda no caminho da obediência gera grandes providências. Porque eu creio tanto, pastor Fernando, de um lado do Moriá está subindo o Abraão e o Isaac, e do outro lado do monte está subindo o carneiro, e o Senhor esperando no alto do monte. De um lado está subindo quem vai para sacrificar, e do outro lado está subindo a provisão. Eu vou repetir, você precisa entender isso. Quem anda no caminho da obediência vive grandes providências. Tem uma mão que te puxa hoje e diz: estou te trazendo para o meu caminho. Para de quebrar a cabeça e andar pelos seus caminhos. Olha o tanto de caminho errado que você entrou, e olha o tanto de besteira que aconteceu na tua vida. Na verdade não era nem para você estar viva por conta de decisões erradas que você tomou. Olha o tanto de coisa errada que você fez na tua vida, e agora que esgotou a força para você, você veio até mim. Mas como eu sou um Deus de muitas oportunidades e amor, eu permiti você chegar até aqui. E eu estou dizendo para você, um caminho novo eu tenho para ti. Só que tem um porém. Para que você receba a minha grande providência que tu necessita, tu precisa entrar no caminho da obediência. Não dá para eu viver grandes providências se eu não ando no caminho da obediência. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé, por favor. Eu não sei se alguém sente o que eu estou sentindo, mas tem um temor de Deus muito forte aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado da igreja. Levante tua mão, por favor, eu quero te conhecer. Alguém que está afastado da igreja, levante tua mão, por favor. Alguém que ainda não aceitou Jesus, levante tua mão, por favor.
Alguém que viu que sua vida inteira foi só fracasso. Porque você estava tomando decisões erradas, estava indo para lugares errados, e você priorizou tantas coisas que não foi Deus. E você precisa reatar alguma coisa. Diz, mas eu estou crente, mas Jeová está ficando de lado da tua vida. Você quer ver um tempo novo? Posso convidar? Vem aqui para frente agora que eu quero orar por você. Diz, mas isso é constrangedor, é vergonha. Vergonha é ficar na mesma vida todo tempo. Vergonha é ficar batendo cabeça e não sair do lugar. Mas Deus hoje está chamando alguém para sair da mediocridade e viver um tempo novo. Porque quando Abraão ouviu Deus, o próprio Deus deixou claro: agora eu juro pelo meu próprio nome, que como você não me negou o seu único filho, eu também não posso negar de cumprir tudo que eu te disse. Eu vou te abençoar grandissimamente. Vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, a areia da praia. E todos da sua geração prevalecerão contra os teus inimigos. E eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem uma corajosa aqui. Alguém que precisa reatar alguma coisa aqui. Porque Jeová Jireh não é simplesmente Deus proverá. É Deus vê e Deus proverá. E eu quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos. Se quiser vir aqui na frente enquanto eu oro, pode vir. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Ah, Senhor, obrigado por nos dar direção e falar ao nosso coração, ó Deus. Senhor Deus, há um problema muito grave na nossa vida, que nós temos de, Deus, às vezes focar em outras coisas, quando na realidade, em todo tempo, independente do momento que estamos vivendo, nós temos que priorizar o Senhor. Ó Deus, traga de novo teus filhos para o teu altar. Deus, tem gente que está aqui que não quis ir para frente, mas eu sei, principalmente desse meu lado direito, tem gente, Deus, que está quebrando a cara por besteira. Tem gente que está, Deus, indo por caminhos errados, por negligente, pura falta de responsabilidade a ti, Deus. Traga teus filhos hoje, aqueles que se afastaram do altar. Altar, se manifeste. Ó Deus, eu peço a ti, enquanto a tua igreja tem andado no caminho da obediência, traga providência ao teu povo. Porque Deus, o Senhor falou conosco hoje, que todo aquele que anda no caminho da obediência gera grandes providências. Segura. Tem um moço de camisa branca lá, o magrinho, acho que o senhor apresentou ele. Não é o de camisa social branca, tá aqui, ó. Isso. Abre os seus, é Lucas, abre os seus dois braços, por favor. O Senhor falou para mim desse jeito, enquanto eu orava aqui agora. Ele falou: Jim, eu estou alinhando e endireitando os caminhos dele. Eu vou falar exatamente o que ele acabou de me falar. Deus está pegando você, colocando no banco do passageiro do carro dele, e está dizendo: eu estou dando a rota e o caminho. Só que eu estou dizendo para você, enquanto nós estamos caminhando por este caminho, vai chegar tanta providência, mas tanta providência, que vai chegar uma hora que você vai falar: Deus, calma que eu não sei mais onde eu vou pôr tudo isso. E o Senhor falou para mim: diga para ele que eu estou assinando um termo de responsabilidade por conta dele. Porque um papel subiu até o cartório de Deus. Jim, lá existe, se você não crê, problema é teu, eu sei quem fala comigo. Um papel subiu até o cartório de Deus, e Deus foi a primeira testemunha a assinar. E Ele está dizendo: 2024 vai ser um tempo de muita novidade para ti. Eu não sei se você entende isso aqui, mas o Senhor está dizendo: só viva agora, Lucas. Só viva. Eu não sei porque Deus está falando para mim. Diga para ele que o tempo de lamento cessa hoje. O Senhor falou para mim: o tempo de choros sozinho acaba hoje. Porque o Senhor está dizendo para mim: tem tempos que mesmo acompanhado você está sentindo sozinho, e uma solidão está tomando você. Mas o Senhor está dizendo: eu estou cessando esse lamento hoje. E eu estou dizendo para você: hoje você entra de sócio comigo no negócio. Eu preciso de um homem de Deus ligado para dar um abraço nele agora. Um homem de Deus ligado para dar um abraço nele agora.
E o tempo está correndo. Cadê? Alguém ligado? Isso, Clodoaldo, vai lá. Dá um abraço nele, porque Deus vai dar um abraço na alma desse moço agora. E o Senhor falou para mim: deixe abraço do Clodoaldo nele. Ele vai receber um renovo de Deus tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que além de Deus fazer ele crescer na área material, ele vai voar no espiritual a partir de hoje. Tem alguém que crê nessa verdade? Tu és real.